95% dos iniciantes perdem dinheiro nos primeiros anos a investir. E não é por falta de sorte, é por repetir os mesmos 5 erros. Fica aqui até ao fim porque eu vou-te mostrar exatamente como evitar cada um destes erros, incluindo exemplos reais de pessoas que perderam milhares, e no final revelo a regra das 3 perguntas que eu uso pessoalmente antes de fazer qualquer investimento e que já me poupou de várias armadilhas. Eu sou especialista em macroeconomia e indicadores económicos há mais de 4 anos. E nos últimos anos já ajudei centenas de pessoas a começarem a investir de forma inteligente e sustentável. E acredita, eu próprio já cometi algum destes erros no início da minha jornada. E por isso, eu sei exatamente onde é que vou. Hoje, vamos mergulhar nos 5 erros mais comuns que estão literalmente a queimar o teu dinheiro. E vamos direto ao assunto. O primeiro erro, e provavelmente o mais caro de todos, é achares que podes ignorar a macroeconomia e mesmo assim ganhar dinheiro de forma consistente. Olha, podes literalmente ter a melhor ação do mundo na tua carteira, com os fundamentos perfeitos, com uma gestão de topo. Mas, se a inflação estiver descontrolada, se os bancos centrais estiverem a subir os juros agressivamente e a economia global estiver a abrandar, essa ação vai sofrer. Ponto. Deixa-me dar-te um exemplo bem concreto e recente. Em 2022, muita gente, e estou a falar de milhares de investidores, compraram ações de empresas de tecnologia. Porquê? Porque estavam baratas e tinham caído 30% a 40%. O problema é que ignoraram completamente que a Reserva Federal Americana, o Fed, estava a subir os juros de forma mais agressiva em 40 anos. E o que é que aconteceu? Estas ações voltaram a cair. A Tesla perdeu mais de 60% do seu valor. Netflix, Meta, até a Apple sofreram quedas brutais. Não porque eram más empresas, mas porque o ambiente macro estava completamente hostil para ativos de risco. E isto não é opinião minha, é literalmente como os mercados funcionam. Quando os juros sobem, o custo de capital aumenta. Os fluxos de caixa futuros valem cada vez menos no presente. E ativos de alto crescimento, como tech e cripto, são os primeiros a ser castigados. É a matemática financeira pura. Dados históricos mostram que, em períodos de aperto monetário, as growth stocks dão underperform a value stocks em média de 15% a 20% ao ano. Então, o que é que tu podes fazer para evitar isto? Simples. Antes de investir um único euro, pergunta-te sempre: onde é que estamos no ciclo económico? A inflação está alta ou está a descer? Os bancos centrais estão numa política expansionista ou restritiva? O desemprego está a subir ou está para ficar? Estas perguntas mudam completamente o tipo de ativos onde deves investir. E vou falar mais sobre isto em vídeos futuros, mas, por agora, não ignores a macro. Ela é o pano do fundo de tudo. O segundo erro, e este aqui é brutal porque apanha principalmente os mais novos, é seguir influencers financeiros que te dizem: compra esta coin agora, ou esta ação agora vai explodir, sem absolutamente nenhuma análise fundamentada por trás. As redes sociais, como o Instagram, o TikTok, o X, o YouTube, estão absolutamente inundadas de gurus financeiros que promovem ativos sem qualquer transparência sobre as suas posições ou os seus conflitos de interesses. Muitas vezes, e isto é verdade crua, eles já compraram esses ativos antes de fazer as publicações. Estão literalmente a fazer pump, a inflacionar o preço, para depois venderem no topo quando os seguidores entram. É o clássico esquema de pump and dump, só que legalizado, porque é só a minha opinião. Um exemplo real. Lembras-te do boom absoluto das meme coins de 2021? A Shiba Inu, a Dogecoin, a SafeMoon, toda a gente estava a falar. Influências a promover um FOMO total. As pessoas compraram no topo absoluto porque toda a gente estava a ganhar dinheiro. E o que é que aconteceu depois? A Shiba caiu 90%. A SafeMoon, 95%. A maioria das pessoas perdeu quase tudo. E não são casos isolados. Os estudos mostram que cerca de 90% das altcoins e tokens lançados em bull markets perdem mais de 95% do valor nos bear markets seguintes. Então, como é que te podes proteger disto? A regra de ouro que nunca me falhou: nunca investas em algo que não entendes completamente. Se não consegues explicar numa frase simples porque é que estás a comprar esse ativo, qual é a tese de investimento, o que é que gera valor e porque é que esse ativo há de subir, então não compres. O investimento não é nenhuma lotaria. É análise, paciência e disciplina. E se alguém te prometer retornos garantidos ou 1000% em 6 meses, corre, literalmente corre. O terceiro erro, e aqui temos 2 extremos igualmente perigosos: ou colocas todo o teu dinheiro num ativo único, ou tens 50 ativos diferentes e não consegues gerir absolutamente nada. E nós vamos começar pelo primeiro extremo, o all-in. Eu conheço pessoas, e provavelmente tu também, que colocaram literalmente todas as poupanças em Bitcoin ou numa única ação de crescimento. É a aposta da minha vida, dizem eles. Pode dar resultado? Pode, claro, se acertares o timing perfeito, mas estatisticamente é uma roleta russa financeira. Se houver uma correção de 70% e o Bitcoin já caiu 80% várias vezes, estás destruído financeiramente. E pior, emocionalmente também ficas destroçado. O que te leva ao erro número 5, que vou falar já a seguir. Mas o outro extremo é igualmente mau. Ter 40, 50, 60 ativos diferentes, isto não é diversificação. Porque não consegues acompanhar as notícias de todas essas empresas.
não sabes quando entrar ou sair e no final a tua performance é medíocre, porque estás diluído em tudo. Eu já vi carteiras assim, 10% distribuído por 40 posições diferentes. E a pessoa nem se lembrava do que é que tinha comprado há 6 meses. Existem estudos académicos sobre construção de portfólio que mostram que depois de cerca de 15 a 20 ativos, os benefícios da diversificação diminuem drasticamente. Ou seja, ter 50 não é muito melhor do que ter 20. Então, qual é que é o equilíbrio? Para a maioria dos investidores iniciantes e intermédios, entre 5 a 12 ativos bem escolhidos é o ideal. E tens que dividir sempre por classes. 2 a 3 ações sólidas de setores diferentes, 1 a 2 ETFs para posições diversificadas, talvez 10 a 15% em cripto se acreditares no espaço. E sempre, mas sempre, uma reserva de emergência em dinheiro ou ativos líquidos equivalente a 3 a 6 meses de despesas fixas. Isto dá-te diversificação suficiente para a proteção, mas concentração suficiente para conseguires realmente acompanhar e gerir. O quarto erro, e este é absolutamente silencioso, mas mortal a longo prazo, é ignorar completamente as taxas e os custos de transação. A maioria dos iniciantes simplesmente não percebe que cada compra, cada venda, cada transferência de carteiras ou corretoras, tudo isto tem custos. E esses custos, por pequenos que pareçam, 0,5% aqui, 1% ali, acumulam de forma brutal ao longo do tempo. Deixa-me dar-te um exemplo prático. Imagina que fazes trading ativo em cripto. Imagina, a corretora cobra-te 0,5% por transação, seja de compra, seja de venda. Se tu fizeres 50 trades por mês, o que não é assim tanto para quem faz trading ativo, estás a pagar 25% do teu capital apenas em taxas ao longo do ano. 25%. Ou seja, o Bitcoin teria de subir 25% só para tu ficares empatado. É um absurdo. E nem estou a falar de taxas para tirar o dinheiro. Os spreads, os custos de custódia e as taxas de inatividade que algumas corretoras cobram. E os dados confirmam isto, que os investidores que fazem trading ativo têm performances significativamente inferiores ao mercado. E a razão principal não é a escolha dos ativos, são os custos de transação acumulados. E como é que podes resolver isto? Primeiro, escolhe corretoras com estruturas de taxas baixas e transparentes. Faz a pesquisa e compara. Eu pessoalmente utilizo a XTB. Em segundo, tens que reduzir drasticamente a frequência das tuas trades. A estratégia buy and hold, comprar e segurar a para longo prazo, não é a mais bonita, mas funciona. Warren Buffett, que o diga. E terceiro, calcula sempre o custo total antes de fazeres qualquer transação. E pergunta-te sempre, vale realmente a pena? E chegamos ao quinto e provavelmente pior erro de todos. Porque este sabota até os investidores mais inteligentes. Deixar o medo e a ganância controlarem completamente as tuas decisões de investimento. É o padrão clássico e distordivo. Os mercados caem 10, 15%, o pânico total. Vendes tudo no fundo absoluto, com o medo que caia mais. Depois, os mercados recuperam e sobem 50%. Um FOMO, o Fear of Missing Out, entra em cena. Compras tudo no topo com medo de perder os ganhos. É literalmente o oposto do que deverias estar a fazer. Comprar em baixa, vender na alta. Mas as emoções fazem-te fazer exatamente o contrário. Um exemplo clássico e recente. Em março de 2020, no início da pandemia, os mercados globais cresceram 30 a 40% em semana. Um pânico absoluto. Muita gente vendeu tudo, a dizer o mundo vai acabar. Vamos ter uma depressão pior que em 1929. E o que aconteceu? A maior e mais rápida recuperação da história dos mercados. O S&P 500 não só recuperou imensos, como acabou 2020 em máximos históricos. E quem vendeu em pânico não só cristalizou perdas enormes, como perdeu completamente a recuperação. Os dados históricos são cristalinos. Os investidores que mantêm as posições durante crises e não vendem por pânico têm retornos médios muito superiores. E estamos a falar de diferenças de 30 a 50% comparado para quem vende e tenta time the market. Porque timing perfeito é impossível. Ninguém consegue consistentemente. Então, como é que podes combater isto? A solução é simples, mas requer disciplina. Tens de criar um plano de investimento antes de colocar dinheiro no mercado. Definir sempre com clareza. Quando é que vais comprar? Um X valor por mês, independentemente do preço, o famoso DCA. Quando é que vais vender? Exemplo, só quando precisares do dinheiro ou atingires uma meta de uma porcentagem de lucro ao ano. Quanto é que vais alocar em cada ativo e qual é a tua tolerância a quedas? Consegues dormir-se tranquilo se aquilo cair 30, 40, 50%? Tens que escrever isto tudo, literalmente num papel ou num ficheiro. E quando vier a emoção, porque vai vir, olhas para o plano e segues. Não há emoção. E é isto que separa os investidores lucrativos de gamblers que perdem tudo. Muito bem, vamos recapitular rapidamente os 5 erros que tens que evitar a todo custo. O número 1, não ignorar o contexto macroeconómico. Tens que entender onde estamos no ciclo. Número 2, não seguir dicas cegas das redes sociais. Tens que fazer sempre a tua própria análise. Número 3, diversifica de forma inteligente. Não pões tudo num ativo, nem em 50 ativos. Número 4, atenção brutal às taxas. Elas destroem retornos silenciosamente. E a número 5, tens que controlar as tuas emoções. Tens que seguir o plano, não o medo ou a ganância. E aqui está a regra das 3 perguntas que prometi no início
Isto é o que eu realmente uso pessoalmente antes de fazer qualquer investimento. Em primeiro, onde é que estamos no ciclo económico atual? Estamos numa expansão, numa contração, no início de uma recuperação? A pergunta 2. Este ativo específico faz sentido investir agora neste contexto macro? Ou estou só a seguir o hype? A pergunta 3. Estou genuinamente preparado para aguentar uma queda de 20, 30 ou até 50% sem entrar em pânico e vender? Se a resposta for não em qualquer uma das três, eu simplesmente não invisto. Ponto. Eu espero pelo melhor momento ou um melhor ativo. E este framework já me salvou de várias decisões erradas. Se queres aprender mais sobre como interpretar indicadores macroeconómicos para tomar decisões de investimento muito mais informadas e inteligentes, segue-me aqui em baixo. E comenta aqui em baixo qual destes 5 erros é que já cometeste. Ou viste alguém próximo a cometer? É que eu quero mesmo saber e isto cria comunidade e ajuda os outros a aprender. Se este vídeo trouxe valor real, e espero que sim, deixa o teu like aqui em baixo. Isto ajuda imenso o algoritmo a mostrar isto a mais pessoas que precisam. Subscreve o canal se ainda não estás inscrito, porque vou trazer conteúdo semanal sobre estratégias cheias de macroeconomia, análises de mercado, estratégias de investimento, direto ao ponto. Obrigado por teres ficado até ao fim. Isto mostra realmente que estás comprometido em melhorar. E vemo-nos no próximo vídeo.